Season Kwazu and Latina, Season Kwazanjalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala ibadihi alladhina astafa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vamos dar seguimento à nossa leitura de Al-Adab al-Mufrad, na nossa série de leitura deste livro, inshallah, e vamos ao próximo hadith, que é o hadith número 8. O título do capítulo que vamos iniciar, que é o 5º capítulo, é Bab Lin al-Kalam lil-Walidayh. O título que o imam deu a este capítulo é a obrigação de falarmos humildemente com os nossos pais. Portanto, falar humildemente com os pais. Só pelo título já vemos a importância, o sentimento que o imam quer nos transmitir com o conteúdo que ele vai trazer aqui dentro deste capítulo. Então ele diz, este hadith, bom, não vou ler os ruwat do hadith, mas حدثنا طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنه قال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هي 9: الإشراك بالله، وقتل النسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر أو والذي يستسحر, dependendo da narração. Mas inshallah vamos explicar. وبكاء الوالدين من العقوق. قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إيه والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي، يعني أمي حية. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الحمد لله، الحمد لله. Hadith brilhante, mashallah. Quem nos traz este hadith é um homem chamado Taysalah ibn Mayyas. Então ele diz: كنت مع النجدات. Ok? Ele diz: eu andava com os Najadat. Najadat quem são? Najadat é um grupo de Khawarij, Al-Haruriya. Eles deram-se o nome de Najadat porque eram seguidores de um homem chamado Najda ibn Amir. Najda ibn Amir, exatamente. Então eles eram um grupo dentre os Khawarij. Os Khawarij são um dos grupos de Bid'ah, dos primeiros Mubtadi'a deste Ummah. São pessoas que tinham uma crença diferente daquela crença que encontramos no Corão e no Sunnah. Por exemplo, eles acreditavam que os pecados tiram a pessoa do Islã. A pessoa perde o seu Islã, fica um descrente por cometer pecados. Isto não está correto. Okay? O único pecado que tira a pessoa do Islã é o shirk e o kufr aberto. Kufr sarih, yani, o kufr, aquele kufr conhecido. Há certas ações do kufr que
não tiram a pessoa do Islã. Ok? A pessoa pode ter cometido um ato de kufr, mas não ter se tornado um kafir. Ok? É preciso primeiro explicar a ele, dizer a ele, iqamatul hujja alayhi, yani. É preciso primeiro estabelecer e deixar claro para ele o hujja contra ele, não é? De que isto que você está a fazer é uma ação de kufr. E se ele persistir naquela ação, aí sim, o juiz, ou os ulama, ou o conselho dos ulama, pode... Não somos nós que vão dizer que ele é kafir ou não. Não somos nós somos leigos, não somos ninguém. Ok? Então, eles acreditavam que uma pessoa que comete pecados graves sai do Islã, perde o seu Islã, fica um descrente. E uma pessoa que comete pecados que não são considerados graves, bom, todo pecado é mau, né? Todo pecado é mau. Mas os pecados têm os seus graus e os seus níveis. E há aqueles que são chamados de al-kabair, não é? Que são os pecados graves. Então, estes Khawarij acreditavam que quem comete pecados graves sai do Islã. Quem comete pecados inferiores aos pecados graves e permanece e insiste naqueles pecados também sai do Islã. É uma crença falsa. Isto não existe. A única coisa que tira a pessoa do Islã, conforme disse, é o shirk e o kufr aberto. Yani, uma pessoa que desmente o Corão, ou desmente o Sunnah, ou fala mal do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ou desmente um hadith que é sahih mutawatir, yani, como o Shia, por exemplo. Então, isto é que tira a pessoa do Islã. Anyway, continuando. Então, ele diz, kuntu ma'a najadat. Eu andava na companhia daquele grupo. E eu cometi alguns pecados que eu pensava que eram pecados graves, que pertenciam à lista dos pecados graves. Conforme eu disse, Imam al-Zahabi tem um livro chamado Al-Kabair, onde ele lista lá alguns dos pecados graves, 40 pecados graves, se não me engano, que ele listou naquele livro. Eu tinha o livro, infelizmente perdi essa obra. E até perdi a obra antes de conseguir ler, antes de conseguir fazer uso dela. Allah é que sabe o que ele faz. Estas coisas de mudar de casa, às vezes fazem-nos perder bens valiosos, né? E este era um bem muito valioso que eu perdi. Mas eu tinha o livro comigo, só que não cheguei a ler o livro e perdi o livro. Al-Kabair de Imam al-Zahabi, onde ele nos apresenta os pecados graves. Então, este indivíduo pensava que esses pecados que ele cometeu eram pecados graves. E como ele andava na companhia de estes Khawarij, estes Mubtadi'a, pessoas de Bid'ah, ele estava convencido que, como ele cometeu aqueles pecados, então ele perdeu o Islã dele. Pensou que, eu fiquei kafir. Então, ele foi ter com Abdullah ibn Umar, que é a nossa estrela, é a estrela deste hadith. Ok? É a super estrela. As nossas super estrelas são estas pessoas. Não são aquelas que aparecem na televisão, nas novelas e nos filmes, etc. E é por isso, por exemplo, aqui neste capítulo, no título do capítulo, falar humildemente com os pais, infelizmente, há uma tendência nas sociedades modernas, consideradas modernas, há uma tendência de falar com os pais de forma banal. Como se eles fossem amigos. Outros até tratam por tu ao pai ou à mãe. Mas tu isto, mas tu aquilo. Está a falar com o pai ou com a mãe. Outros chamam os pais pelo nome. A'udhu billah. Então, há uma tendência de se fazer isso. E esta tendência, muitas vezes, as pessoas aprendem nas novelas, nas séries, nos filmes. Infelizmente. E aquelas pessoas que aparecem nesses programas são tidas como estrelas ou superestrelas. Mas as nossas superestrelas são estas pessoas. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Mas'ud. Esses é que são as nossas estrelas. Mashallah, alhamdulillah. Então, este homem que cometeu esses pecados foi ter com Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, por esta altura, era uma pessoa muito bem conhecida. Era um sahabi que tinha muito conhecimento do Sunnah, muito conhecimento do Din. Era uma das pessoas com mais conhecimento do Din. Na verdade, é uma das pessoas que mais nos transmitiu o conhecimento do Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Okay? Dos Sahaba que narraram do Nabi, Abdullah ibn Umar é um dos que está no topo. O segundo ou o terceiro, dependendo. Porque o primeiro é Abu Huraira. Depois pode estar a Aisha, pode estar Abdullah ibn Umar, dependendo de como é que a gente faz a contagem. Mas esse é outro assunto. Então, ele disse, opa, eu cometi alguns pecados. E eu acho que são pecados graves. Ele não mencionou quais são esses pecados. Abdullah ibn Umar pergunta, Mahia, o que foi que tu fizeste? Ele disse, Qultu kadha wa kadha. Então ele aí mencionou e listou quais são esses pecados que ele achava que são graves. Abdullah ibn Umar disse, Leysat hadhihi min al-kaba'ir. Não, esses não são considerados pecados graves no Sharia. Abdullah ibn Umar tranquilizou a ele e disse que não. Esses pecados que me estás a contar não são considerados pecados graves dentro do Sharia. Ok? Agora, há uma coisa interessante aqui. É que o narrador do hadith não nos diz quais são esses pecados. Nós devemos ocultar os nossos pecados. Primeiramente, o homem ocultou. Só falou quando Abdullah ibn Umar perguntou. E Abdullah ibn Umar tinha que perguntar para ter a certeza se realmente são pecados graves ou não. Podia ser que fossem. Ele podia ter cometido algum ato de shirk. Então, para poder lhe aconselhar devidamente, Abdullah ibn Umar teve que perguntar exatamente do que é que estás a falar. Mas nós devemos ocultar os nossos pecados. Todos nós pecamos. Que Allah nos perdoe. Que Allah nos perdoe. A gente tem que fazer istighfar, fazer tauba. Todos nós pecamos, mas nós não devemos anunciar e publicar os nossos pecados. Isto em si também é pecado. É um erro. Ok? Se você publica o seu pecado, Allah também não vai ocultar, Allah também vai publicar. E você será humilhado porque as pessoas vão saber daquele pecado que você estava a fazer. Como é que você quer que Allah lhe proteja e Allah oculta os seus pecados se você próprio não oculta? Você próprio é o primeiro a publicar. Não é possível. E ao meu qiyama, Allah vai te expor também. Que Allah nos proteja disso. Então, o narrador do hadith não diz quais são esses pecados. Abdullah ibn Umar disse a ele, não. Isso que tu me disseste não constituem pecados graves. Os pecados graves são 9. São 9. Então começou a enumerar, a listar. Hiya tis'un, são 9. Al-ishraku billah, fazer shirk com Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qatlu nasama, o homicídio, matar uma pessoa inocente. Al-firaru min az-zahf, desertar o exército. Um soldado que está no exército e abandona o exército sem licença do seu comandante. Isto é um pecado gravíssimo. O qadhfu al-muhsana, e acusar falsamente a uma pessoa de ter cometido zina. O aklu riba, transações de juros. O aklu al-mali al-yatim, consumir os bens ou o dinheiro de um órfão. Uma criança que perde os pais, perde o pai. E os seus pais deixaram uma herança para ele. E a pessoa que fica a cuidar do órfão faz uso daquele dinheiro da herança, sem o órfão saber, sem a criança saber. Seja um familiar que ficou com a guarda da criança, seja uma outra pessoa que tenha ficado com a guarda da criança, encarregado pela criança e encarregado de cuidar dos bens da criança, você consumir os bens ou o dinheiro da herança daquela criança. Isto é um pecado grave que Allah fala várias vezes no Corão. No Surat An-Nisa vemos isto claramente explicado. Wa ilhadun fil masjid, e cometer atos de kufr e de pecado dentro do masjid. Walladhi yastaskhir, e aquele que faz pouco e gozação do din de Allah tabaraka wa ta'ala, ou que faz gozação ou faz pouco dos crentes por serem crentes.
por seguirem o din, por praticarem o din. Uma mulher que se veste devidamente e as pessoas riem dela. Infelizmente, às vezes até sofremos estes abusos, às vezes até nas mãos dos nossos próprios irmãos. Um muçulmano a apontar o dedo a outro muçulmano porque aquele irmão dele está a cumprir com o din, usa barba ou usa hijab completo se for mulher. A'udhu billah. وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. A parte que nos interessa aqui é o 9º pecado grave que ele lista, é fazer os seus pais chorarem min al-uquq, por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediência, por causa dos seus maus tratos. Isto é considerado um pecado grave no Islã. É considerado um pecado grave. Então vou repetir os 9 pecados graves que Abdullah ibn Umar deu a este homem. Al-ishraku billah. هذه واحدة. وقتل نسمة. Então, al-ishraku billah, fazer shirk. Qatlu nasama, o homicídio, tirar uma vida inocente. Al-firaru min az-zahf, desertar o exército. Qadhfu al-muhsana, acusar falsamente uma pessoa de zina. Aklu riba, transações de juros. Aklu mal al-yatim, comer dinheiro de um órfão. Ilhadun fil masjid, kufr e pecado dentro do masjid. Walladhi yastaskhir, fazer pouco do din e fazer pouco dos crentes. E, por último, buka'ul walidain min al-uquq, fazer os seus pais chorarem por causa da sua desobediência, por causa dos seus maus tratos, principalmente quando eles estão na idade sénior, avançada. Então, olha, um ponto aqui é que estes não são os únicos pecados graves. Os pecados graves são muito mais do que estes. Mas simplesmente Abdullah ibn Umar quis realçar, quis salientar estes 9 que ele escolheu por razões que só ele é que sabe. E ele enumerou, deu-lhe um número. E isto é muito comum, nós encontramos isto várias vezes no Sunnah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também fazia isto. Quando queria dar uma lista de coisas a alguém, ele dizia o número. Porque se tu não dás um número, a pessoa, quando tenta se lembrar, pode até se esquecer de uma das entradas ou de um dos itens da lista. Mas tu dizes que são 9 e ele vai tentar se lembrar, e ele só se lembra de 7, ele sabe que faltam mais 2. Então ele puxa pela memória até completar os 9. Então é um mecanismo de ensinar que o Nabi sallallahu alaihi wasallam também fazia uso disto. Então o homem diz o seguinte: Qala li ibn Umar. Ibn Umar disse-me o seguinte: Atafraq min an-nar wa tuhibbu an tadkhul al-jannah? Tu queres fugir do fogo, yani fogo do inferno, e queres entrar no paraíso? O homem respondeu: Juro por Allah que sim. Eu tenho medo do fogo do inferno e quero entrar no paraíso. Então, quando o homem responde positivamente, Abdullah ibn Umar diz a ele: Os teus pais estão vivos. Exatamente como vimos no hadith de Abdullah ibn Abbas, quando perguntou àquele homem que assassinou uma senhora, perguntou: Os teus pais estão vivos? Não, naquele hadith perguntou: A tua mãe está viva? Neste hadith, Abdullah ibn Umar perguntou: Os teus pais estão vivos? Vejam a sequência. Perguntou: Tu queres te salvar do fogo e queres entrar no paraíso? Queres estar no paraíso? O homem disse: Wallahi, juro por Allah que sim. Então, o que é que vem a seguir? Os seus pais, as suas portas de entrada no paraíso, a sua salvação do fogo, a sua real salvação do fogo e a sua real entrada no paraíso está onde? Está nos seus pais. Ele pergunta a seguir: Os teus pais estão vivos? Qultu indi ummi. Eu disse: Tenho a minha mãe. Portanto, o pai dele já não estava em vida,
mas a mãe dele estava viva. E estava com ele. Não com ele naquele momento, mas estava sob a responsabilidade dele. قال فوالله لو ألنت لها الكلام. Eu juro por Allah. Atenção. Abdullah ibn Umar, subhanallah, nós não falamos de quem é este gigante. Não demos a devida atenção a este nome, Abdullah ibn Umar, mas registrem este nome, Abdullah ibn Umar, filho de Umar ibn al-Khattab. Ele diz, juro por Allah, esta pessoa está a levar o nome de Allah, está a jurar, que se tu falares humildemente com ela, se falares humildemente com a tua mãe, se tu te rebaixares perante a tua mãe, se fores humilde no teu trato com a tua mãe, e deres de comer a ela, então tu vais entrar no paraíso desde que evites os pecados graves. Alhamdulillah. Este é o nosso hadith de hoje. Falar humildemente com a nossa mãe, falar humildemente com o nosso pai, vai nos levar ao paraíso. Não só dar de comer a eles, cuidar deles quando estão na idade avançada. Dar de comer a sua mãe. Estas duas coisas que Abdullah ibn Umar trouxe. Fala humildemente com ela. O facto de tu cuidares dela, o facto de tu dares de comer a ela, não implica que agora tens que falar assim de taco a taco com ela. Não. O facto de que tu hoje é que estás a dar de comer a ela, tu é que estás a cuidar dela, não te dá o direito de tu tratares a ela assim, num nível de igualdade. Não. Apesar de seres tu hoje quem é responsável, quem tem força, quem tem energia e quem assume as despesas dela, apesar disso, mesmo assim, tu ainda estás numa posição de baixo. Então, tens que te dirigir a ela de forma humilde. E isso vai te fazer entrar no paraíso. É bom para ti. Alhamdulillah. Vamos parar por aqui. Não, antes de pararmos, ele disse, com a exceção dos pecados graves. Se tu fizeres isso, cuidares bem da tua mãe e falares humildemente com ela, vais entrar no paraíso desde que evites os pecados graves. É importante realçar este ponto. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله.